Ó, sobre o Gabigol, né? Eu até falei com o Vamp agora no começo do programa que o Zico disse ontem que o Gabigol pode sim, não é loucura colocar o Gabigol entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. A gente vai até colocar essa sonora do Zico, porque o Gabigol pode, inclusive hoje, ele pode se tornar o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Ele tá a 1 gol do Luizão. 1 gol do Luizão. O Luizão tem 29. Ele empata hoje. E o Gabigol tem 28. Se ele faz 1 gol hoje, ele empata com o Luizão. Se ele faz 2, ele passa. E pode se tornar o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. A gente vai colocar essa sonora do Zico sobre o Gabigol e depois a gente vai debater se realmente ele pode ou não já ser colocado aí entre os 3 grandes ídolos da história do Flamengo, aspas, pro maior disparado, pro Deus da torcida rubro-negra, o Galo no Reis da Resenha de ontem, hein? Quem quiser assistir, tá lá no YouTube da Jovem Pan Esportes, a entrevista completa com o Zico. Vamos ver aí. Claro. Você acha que o Gabigol, hoje, pode ser colocado entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo? Pode, principalmente pra essa geração daí, né? O Flamengo é muito difícil, porque o Flamengo tem muitos ídolos, muitos grandes jogadores, sabe? Porra, o meu ídolo, Dida, o Zizinho, cara, Leônidas da Silva, sabe? Da nossa geração tem Leandro, tem Júnior, tem Adílio, porra, gente pra cacete. Dessa geração, Bruno Henrique, como você falou muito bem, foi o melhor da América. Em 2019. Em 2019. Pô, o Gabigol foi o cara mais decisivo, tá? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro jogaram pra burro. Então, eu acho que o Gerson também jogou muito. Eu acho que esses jogadores, Felipe Luiz, pô, esses caras entraram todos pra história. Agora, cada um vai escolher lá deles, pô. O cara que deu mais alegria. Talvez eu tenha dado mais alegria pro Vampeta. O Gabigol tenha dado mais alegria pra você. Entendeu? Então, cara... Mas é um absurdo achar que ele pode estar entre os 3? Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. O Flamengo teve muitos caras geniais, né? Em diversas posições. Agora, é lógico, tem aqueles que às vezes são mais decisivos em momentos importantes. Isso também conta muito, né? Mauro, primeiro, você acha que o Gabigol já pode estar nesse rol? E outra, quando eu pergunto pro Zico se essa geração atual pode ser tão vitoriosa quanto a dele, sempre muito humilde ele fala, já é. E aí eu falo, não, porque não ganhou o Mundial. Ele, não, mas ganhou Libertadores, já ganhou 2 brasileiros. Essa geração, ela tem potencial até para ser campeã mundial, na sua opinião, com o elenco que está construindo o Flamengo. Já tem essa sonora do Zico sobre a geração? Então a gente coloca até pro Mauro depois falar sobre os 2 assuntos, a geração atual do Flamengo comparada com a de 80 e essa situação do Gabigol entre os grandes ídolos da história do clube. Não. Galo, essa geração atual, você acha que pode ser tão vitoriosa quanto a sua? Ela já é tão vitoriosa. Não tem o Mundial. Não tem um título, mas ela já marcou história no Flamengo, pô. É uma geração muito boa, jogadores excepcionais e que às vezes não estavam com um bom desempenho na Europa, mas que quando se juntaram aqui, conseguiram realmente fazer um time que encantou o Brasil inteiro, não só os flamenguistas. Jogando futebol de verdade, jogando futebol competitivo, jogando futebol disciplinado. E eu acho que eles fizeram história. Poderiam ter ganho do Liverpool. Eu acho que o que o Flamengo sofreu, o que nós tivemos a felicidade, o Flamengo interrompeu a conquista de um brasileiro, quando conquistou lá no ônibus, e aí deu aquela brecha aqui, premiação daqui, premiação dali, tu vai aí, Rio, São Paulo, vai pra onde, ver família e tal, e aí pra depois ir pro Mundial. Então, esse intervalo, eu acho que tirou um pouco do foco, da concentração ali dos caras. Nós acabamos uma final contra o Vasco, porra, louca. 3 jogos, pauleira, domingo, quarto e domingo.
E no dia seguinte já embarcamos pro Japão, cara. Não perdeu o foco, tá ali, entendeu? Né? Estamos ali ligados até a última. Mas você acha que dá pra ser campeão mundial? Eu acho que dá. Flamengo, você vê que o Palmeiras nesse segundo ano já foi diferente do primeiro ano. Então eu acho que hoje tem uns times brasileiros que poderiam, né, segurar bem. Aí, Mauro, essa geração já é mesmo tão vitoriosa quanto a do Zico? E o Gabigol já tá ali no hall dos 3 grandes do Flamengo, na sua opinião, ou ainda não? Dos 3 eu não sei. Eu acho que ele é um dos maiores ídolos já, mas dos 3 eu acho que muito difícil. O próprio Zico falou ali de vários ídolos do passado, jogadores que construíram até a história do clube. A popularidade do Flamengo se deve muito a caras como o Leônidas, Zizinho, jogadores anteriores ao Zico, né? O Dida, que é o ídolo dele, que tricampeão carioca dos anos 50, o time tricampeão nos anos 40, né? Numa época que não havia brasileiro, Libertadores, eram disputados os títulos dentro dos estados, né? No caso do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Que era o campeonato ali da capital, né? Não tinha time de Niterói, time da Baixada Fluminense, do interior do estado do Rio atual. Eram os times pequenos da cidade, o Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, Campo Grande, Madureira, Bom Sucesso, São Cristóvão, Portuguesa e por aí vai, Olaria. Então eu vejo que, assim, difícil falar 3 ídolos, 3 maiores, mas aí pode aparecer, sem dúvida, entre os maiores. E é uma outra época também que a idolatria não se limita ao jogo, né? Tem a rede social, toda a visibilidade que o atleta tem hoje, e isso o Gabigol consegue fazer muito bem. Eu acho que ele tem uma característica que combina muito com o perfil do torcedor do Flamengo, que em geral, é o cara que tira muita onda, provoca, e ele faz tudo igualzinho, é idêntico. O sábado, para mim, como eu falei ontem aqui, para mim foi exatamente aquilo, a cara do Gabigol, a cara do Flamengo. Ele vai e comemora o gol igual o Reinaldo comemorou no Maracanã, é puro deboche. Você perguntar a qualquer rubro-negro, a torcida adora isso. Quer dizer, o cara guardou para fazer isso na primeira oportunidade. Então, eu acho que esse é um ponto que pesa bastante nos dias de hoje, assim, para ele ter uma identificação maior com grande parte da torcida. Mas, assim, 3 maiores, acho tão difícil falar. Ele é maior que o Dida no Flamengo, ele é maior que o Zizinho, ele é maior do que quem? Os jogadores que atuaram com o Zico nos anos 80. Acho muito complicado. Eu colocaria por causa dos títulos, né? Mas também é injustiça, porque naquela época não tinha os títulos que tem hoje. Mas o Zico fala isso na entrevista, que ele cita o nome de todo mundo aí que o Maldo falou. Mas ele tá falando por isso. Não, porque o Zico fala, não, tudo é na sua época, né? Por exemplo, ele conta, Vamp, né, até a década de 80, quando o Flamengo começa, a gente ia jogar, ele chega em 71 no Flamengo, ele fala assim, a gente ia jogar em outro estado, era um ônibus bom carro que torcia pro Flamengo. Não tinha ninguém. Ia na Bahia, não tinha ninguém que torcia pro Flamengo. Na década de 80 pra cá, a torcida do Flamengo cresce de um modo que é ele com essa geração. E a mesma coisa, assim, quando ele tá falando isso, eu pensei no Gabigol. Isso tudo que o Gabigol faz, as crianças ficam tudo doidas, pô. É que nem o Neymar, quando tava no Santos, corta o cabelo de moicano, não sei o quê, e o Gabigol fazendo isso tudo, aumenta a torcida do Flamengo mais ainda. Ele deixa claro isso, ele fala que aquela geração foi muito importante porque ela torna o Flamengo realmente a nação que é hoje. Porque ele fala, hoje qualquer lugar do Brasil que o Flamengo joga... O Flamengo já tinha torcida nacional há muito tempo. Mas você acha que já era maior disparada ela fica maior antes de 80? Sim. Já era? Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que ela aumenta ainda mais, como a do São Paulo cresceu muito na era do Tele. O São Paulo vira a segunda maior torcida de São Paulo, passando o Palmeiras em todas as pesquisas desde então, a partir dos títulos conquistados. Ele fala até de uma rádio, Mauro, não sei se é da Rádio Nacional, que pegava em outros, mas não pegava no Rio Grande do Sul. Não ia até o Rio Grande do Sul. Ele conta isso ontem. Não, isso é legal, né? Porque ele vive. E aí o pessoal ia no Amazonas. E chegou a televisão, né? Tem que levar em conta. E, claro, não importa. Chegou um instrumento para turbinar aquilo que pôde crescer. É isso. Porque, né? Senão começa a se minimizar. Se não fosse o rádio, ou se não fosse a televisão. Não, eu não acho isso. Eu acho que já tinha um peso, mas chegou um instrumento que levou esse time para tudo quanto é canto do Brasil. Isso ajudou muito. E cresceu. Levava o Fluminense, levava o Botafogo, levava o Vasco, e nenhum deles tem a torcida do Flamengo. Então, assim, essas versões, assim, eu vejo muitas tentativas de explicar o inexplicável. Para mim, isso não tem explicação. Mas você acha que nasceu assim, naturalmente? Não, mas por que não são vascaínos, tricolores ou botafoguenses? Por que esses caras são tudo Flamengo? A Rádio Nacional transmitiu futebol no Rio, né? E por que não vieram todo mundo vascaíno? Por que o Vasco tem tanta torcida fora? Por alguma razão, esses clubes conseguiram. Por que o Corinthians continua tendo a maior torcida de São Paulo 23 anos sem ganhar nada?
e continua tendo a maior torcida de São Paulo e é até hoje. Mas tem eu acho que não tem explicação. Paixão não se explica. Eu penso dessa maneira. Por que as pessoas se apaixonam pelo Flamengo? O Flamengo ficou anos aí não ganhando nada, gente. Só pagando mico, só fazendo papelão. Ganhou um brasileiro em 92, foi ganhar em 2009. E quando ganhou em 92, que parecia improvável, em 2009 também, antes foi ganhar só nos anos 80 e com o time do Zico em 87. Que paixão é inexplicável. Eu acho que não tem muita explicação, não. A gente vai rapidinho para um break na TV Jovem Pan. Seguimos na rádio e no YouTube. É como se a Rádio Nacional obrigasse assim, ó, você só vai conseguir pegar o sinal da Rádio Nacional se você for Flamengo. Não. Tinha jogo do Olaria, do Bom Sucesso, do Madureira, todos os jogos eram transmitidos. Depois vem Rio e São Paulo. Então, acho que os títulos, eles fazem a torcida crescer. Mas não é só título. Tem coisas que não se explicam. O Schalke 04 tem uma das maiores, se não a maior torcida da Alemanha. Não ganha nada desde os anos 50. Não ganha nada. Foi para a segunda divisão agora, voltou agora. Por que o Schalke 04 tem um time de Gelsenkirchen, que é uma cidade pequena da Alemanha? O Corinthians ficou 2 décadas sem ganhar e a torcida cresceu, mostrou paixão. Eu reconheço que é simpatia. O Corinthians ficou 2 décadas sem ganhar, é o time que tem mais título paulista. E ficou 11 anos sem ganhar do Santos e tem mais vitória que o Santos. 2 décadas, quase uma geração. Quase uma geração. E ainda assim, a torcida lotava, a paixão. Eu reconheço isso. Acho que há uma certa simpatia, você simpatiza mais por um time. Tem que ter uma explicação. Mas o fato de ser levado para o Brasil em maior exposição, eu acho, deu muita força para alguns times. Eu entendo que o Flamengo, claro, competia, entre aspas, com o Fluminense, com o Vasco, nas transmissões. Eu entendo isso, a força do futebol do Rio de Janeiro. Mas eu entendo que a televisão mostrando o Flamengo turbinou. Vanderlei, estamos de volta, hein? De volta à TV Jovem Pan, agora na TV, na rádio e no YouTube. O Vanderlei falando sobre essa situação do Flamengo, da maior torcida no Brasil, é que o Mauro questiona realmente, né? Tá bom, passava jogo de todo mundo. Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo. Porque realmente muitas pessoas falam, o Flamengo é a maior torcida porque eram transmitidos os jogos. Mas isso não é demérito pro Flamengo. Se for isso, não é demérito pro Flamengo. Não, mas ninguém tá fazendo demérito, assim. A questão é que eu acho que essas coisas não têm muita explicação. Por exemplo, ele fala assim, a TV Globo que levou. Por que a TV Globo mostrava o jogo do Flamengo? Porque a torcida já era grande, gente. Ou a TV Globo resolveu assim, não, mas agora vamos enfiar a goela abaixo com um determinado time para que as pessoas torçam por ele. Não, ela ia porque é o time que dava audiência para ela. Isso é óbvio. Porque a televisão, o futebol na televisão, ele já vem mais dos anos 70, 80. Né? Até os anos 70, os clubes não ganhavam dinheiro por direitos de transmissão. Isso começa pelo Márcio Braga. Tem 2 jogos dos anos 70, 76, em que o Márcio Braga entra na justiça e não mostra. Tem um Flamengo e Confiança no Maracanã e um Fla-Flu. Foi até o aniversário do Flamengo, 15 de novembro. Esses jogos não tiveram registro de imagem, porque o Flamengo entrou na justiça e falou, não, se quiserem mostrar o meu jogo, vocês têm que me pagar. Outros clubes ficaram contra. E foi um rebu danado. No final... Todo mundo gostou. Porque eles pensaram que... E nisso o Márcio Braga foi um cara meio que revolucionário no futebol brasileiro. Porque foi na gestão dele. Que começou naquela época mesmo, 76, 77, eles brigaram pelo direito de transmissão, porque na Europa já se pagava ao Real Madrid, aos times ingleses, não era tanto dinheiro como hoje. E aí começou essa questão dos direitos de transmissão. Agora, por que a Globo mostrava? Porque dava audiência. Por que ela mostra para várias praças do Corinthians? Porque dá audiência, é óbvio. Acho que, assim, para não ser injusto com a geração do Zico, né, eu acho que ela turbinou ainda mais a torcida, sem dúvida alguma. Como o Tele Santana foi com seus jogadores, Raí, aquela turma toda, eles foram importantes para que o São Paulo... Né? O São Paulo, por exemplo, ele ganhou torcedores em regiões até mais pobres aqui da cidade, que isso, eu não cresci aqui, mas eu converso com muitas pessoas aqui há muitos anos que eu moro aqui, e todos me falam isso, a periferia, regiões onde só tinha corintiano basicamente, alguns palmeirenses, o santista por conta do Pelé, não tinha muito São Paulo, hoje tem. São Paulo tem torcida no extremo da Zona Sul, na Zona Leste, você vai encontrar São Paulino. E isso está muito ligado também a isso. Você vê hoje, qual é o perfil da torcida de São Paulo hoje? A torcida de São Paulo hoje é uma torcida, eu não vou usar a palavra fiel porque é muito associada à torcida do Corinthians, mas é uma torcida muito apaixonada e que apoia muito. O time só castiga, né? O time de São Paulo quase sempre só castiga a torcida. Você vai ver 50 mil, 60 mil, 45 mil, quase todo jogo. O São Paulo está com uma das maiores médias da sua história nessa temporada, sem apresentar nada assim que cative o torcedor. Então existem situações assim que eu acho que não são muito, não tem muita explicação. E essa da Rádio Nacional eu sempre pergunto isso. Tá bom, se a Rádio Nacional alavancou, por que o Fluminense não tem mais torcida? Por que o Botafogo tem mais torcida? E detalhe, durante determinados períodos,
O Flamengo, com a Rádio Nacional, o Flamengo tinha times inferiores a esses. O Botafogo teve Garrincha, o Botafogo teve Didi, Newton Santos. o Botafogo teve Newton Santos, o Botafogo foi campeão dos anos 50, dos anos 60, o Fluminense era campeão. O Flamengo ficou sem ser campeão durante anos, entre os anos 60 e 70. Foi ganhar em 72, só não ganhava desde 65. Então, teve atos aí, longos aí. Os rivais do Flamengo, o Vasco teve o time do Expresso da Vitória nos anos 50, foi base junto com o São Paulo da seleção brasileira que disputou a Copa daquele ano, que perdeu a final para o Uruguai. Então, por que as pessoas são Flamengo? Eu, sinceramente, não sei. Amor à primeira vista? Eu acho que tem um componente de hereditariedade que pesa muito no futebol, né? Você passar para o seu filho o time que torce. E algumas coisas não tem muita explicação. Eu acho que pode buscar explicação, mas acho que pode desenvolver 1000 teses. Essa da Rádio Nacional eu já derrubo com isso aí. Tá bom, então tinha que ser igual. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, os 4 com as maiores torcidas. Não é. A diferença é brutal. Inclusive fora do Rio de Janeiro, se você for ver. Por exemplo, em 2016, jogou Fla-Flu aqui no Maracanã, no Campeonato Carioca. Que o Maracanã estava fechado, o Flamengo mandou o jogo aqui. De manhã. A torcida do Fluminense ficou ali no tobogã, nem encheu o tobogã. O Flamengo encheu todo o estádio e se tivesse mais ingressos, encheria, mas o gente ficou de fora. Então você vê que a diferença é muito grande de tamanho. E não era gente que veio do Rio. Alguns vieram do Rio. Pessoal que mora aqui. Pessoal que vive em São Paulo e que torce pelo Flamengo. Então essas coisas não têm muita explicação, gente. Eu acho que... Agora, claro que, de novo, a geração do Zico ajudou a crescer mais, mas a torcida já era muito grande. Já era maior. E essa coisa de receber no aeroporto também, acho que é uma prática mais recente. Não era tão comum ir para o aeroporto. Não, ele diz no estádio. Ah, mesmo no Entendeu? estádio? Eles iam jogar Ele fala que no estádio não tinha muita torcida ali do Flamengo peraí. na Bahia. Eu viajei bastante como torcedor atrás do Flamengo. Tinha muita torcida do Flamengo, todo lugar. Em todo lugar. Ele fala isso aí... Ele falou mesmo. Que eles iam, aí tinha um ônibus. Quando ele falou isso, até achei estranho também. Não. Ele falava que não tinha muita torcida local. Ia lá um ônibus, outro. Tanto que eu pergunto pra ele assim, eu pergunto pra ele assim, ô Zico... Essa não é minha memória, não. Ele estava no campo, mas eu estava na arquibancada. Eu acompanhei. Eu engrossei muito essa torcida, que eu viajei bastante como torcedor. A gente tá voltando aí, ó, em 3 segundos pra Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Mauro falando, porque o Zico realmente falou pra gente. A gente ia jogar na Bahia, tinha um carrinho, a gente ia jogar nos outros ônibus, estados, era um ônibus ali, mas não tinha torcida local. Tanto que depois daquela geração... Tanto quando ele fala isso, ele fala isso, eu pergunto pra ele assim, ô Zico, você já jogou contra Pelé? Ele falou, já, eu joguei contra Pelé. E jogou junto também. Não, assim, jogou em 71 e 74 pelo Campeonato Brasileiro. Quando muda, ele falou, ó, 1-0 no Maracanã. 1-0 gol do Edu. Ele fala, foi a única vez que eu vi o Pelé no Maracanã. E 0-0 aqui em São Paulo. 1-0 gol do Edu. Aí eu digo, pô, então o Flamengo... Aí que eu achei estranho, não ia ninguém em 70. O futebol já tinha 58, 62, 66. Ele falou, não, cresceu muito a partir de 81. Ajudou, né? Nilson, você narrou muitos jogos. Muito. Concorda com o Mauro? Já tinha muita torcida do Flamengo fora do estado do Rio de Janeiro nessa geração de 80? O Flamengo sempre foi um clube de Brasil. Sempre foi um clube de Brasil. Algumas regiões, a influência do futebol é muito maior. Por exemplo, o sul de Minas Gerais. O que é o sul de Minas Gerais? É o interesse pelo futebol paulista. O norte e nordeste do país. É o interesse pelo futebol carioca. Então, alguma razão tem, alguma lógica tem, são várias explicações, né? Essa coisa do rádio é verdadeira, porque não tinha, o Vanderlei citou isso, é verdade, não tinha televisão. Então, o cara ficava apaixonado ouvindo rádio, né? O sul de Minas, por exemplo, o cara tinha Corinthians, tinha Palmeiras, e você tinha o pelezista da época que começou a torcer pelo Santos, ouvindo rádio, né? A força do rádio é indiscutível. Esse é o principal veículo de comunicação do planeta até hoje. Ele bate todos os outros veículos, na minha opinião. Então essa força do rádio é indiscutível. Mas o Flamengo é um mistério. Como o Corinthians é um mistério de ter ficado tanto tempo, 23 anos na fila, não poderia ter nascido muito mais santista, palmeirense, que era Santos e Palmeiras que ganhavam muito aquela época. Não, o corintiano virou que nem pardal, tinha em tudo quanto é canto corintiano. E é até hoje, né? Flamenguista e corintiano é que nem pardal, tem em tudo quanto é lugar. Então, são várias explicações. Essa coisa do sofrimento para ganhar, né? Também faz com que, de pai para filho, o cara passe a torcer para o clube. O caso do Corinthians foi esse. Aumentava a torcida do Corinthians a cada ano que o Corinthians não ganhava um título.
Então são coisas inexplicáveis, eu concordo com o Mauro, não tem muita lógica. São coisas inexplicáveis, essa coisa da paixão. Você, por exemplo, que é um vascaíno, por que você torce pro Vasco? Qual a razão? Qual? Então, você tem que explicar, entendeu? Aqui, ó, o torcedor do Flamengo, Bruno Prado, São Paulino, sim, tudo tem uma lógica. Vanderlei Nogueira é Juventus, entendeu? Juventus nada, é tricolor também, mas tudo bem. Deve ter uma lógica. Você também, né? Você também, São Bento. Eu fui ver um jogo do São Paulo contra o Juventus na Rua Javari. O São Paulo estava perdendo. Eu era moleque, tinha 7, 8 anos de idade, e um tio que trabalhava na Estrada de Ferro Sorocabana me levou para ver esse jogo. Estava perdendo o jogo 2-0. Aí entrou um tal de Nelsinho, um jogador do São Paulo. São Paulo virou 3-2. E eu, quando garoto, para quem eu torcia? Pro tricolor. Mas aí eu comecei a torcer pro São Bento, abandonei o tricolor. Entendeu? Essa é a realidade. Não tem muita lógica, não tem explicação. Um fato como esse, por exemplo, que eu vivi, faz o cara torcer pra equipe. Sabe?